Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Professora Maiana Zatz, hoje a gente vai falar sobre a importância dos testes genéticos, é isso? Sim, eu acho que é super importante a gente retomar sempre esse assunto, né? Recentemente eu fui convidada, juntamente com a doutora Flávia Piazon, para falar em um programa de TV sobre testes genéticos. E aí eu descobri que ainda há muita informação errada sobre esse assunto. Quando é que um teste genético é recomendado? Qual é a diferença entre testes genéticos para diagnósticos e testes genéticos que a gente chama de recreativos? Então, uma primeira aplicação importante é a triagem neonatal, o famoso teste do pezinho que é feito na maternidade. O SUS cobre 6 testes, mas existe a possibilidade do que chamamos de teste expandido. E o Dr. Guilherme Yamamoto, da nossa equipe, desenvolveu um teste genético que permite analisar cerca de 600 genes ao mesmo tempo. E muitos deles, cerca de 200, são doenças tratáveis, onde o diagnóstico precoce é fundamental. Então, como posso dar um exemplo, a fenilcetonúria. Bebês portadores de mutação no gene que metaboliza a fenilalanina, uma proteína presente em muitos alimentos, precisam ter uma dieta especial pobre em fenilalanina. E se eles forem tratados antes dos 3 meses, o desenvolvimento será normal. Ao contrário, se não forem tratados, há um acúmulo de fenilalanina em vários tecidos e os afetados terão um quadro clínico caracterizado por atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência mental. Outro exemplo é o caso do hipotireoidismo congênito. Nesses casos é necessário administrar o hormônio tiroidiano para que o bebê tenha um desenvolvimento normal. Então, além da importância do diagnóstico para o tratamento precoce, muitas dessas doenças são hereditárias e há risco de repetição na futura prole do casal. Professora, como funciona essa herança? Na maioria dessas doenças, o padrão de herança é que a gente chama de autossômico recessivo. Isto é, o bebê, para ser afetado, precisa receber um gene recessivo de cada um dos seus pais, que são portadores assintomáticos. E nesses casos, o risco de que uma futura criança desse casal venha a ser afetada é de 25%. Além dos testes para triagem neonatal, os testes genéticos são recomendados quando há uma doença genética na família, no caso do nascimento de um bebê com malformação, quando há casamento consanguíneo ou no caso de aborto de repetição. E é fundamental que todos esses testes sejam recomendados e assessorados por um geneticista, que irá interpretar os resultados e esclarecer as dúvidas dos consulentes. Mas é muito importante ressaltar que o geneticista não aconselha. O seu papel é explicar. Bom, e as doenças genéticas de manifestação tardia? Existem várias para as quais, infelizmente, não há tratamento. E, nesses casos, os prós e contra do teste genético em pessoas assintomáticas é muito questionável. Por exemplo, a Coreia de Huntington, onde uma pessoa afetada que tem a mutação pode apresentar os sinais clínicos com 50, 60, 70 anos. Então, nós podemos saber se um bebê herdou a mutação, mas não sabemos quando ele irá manifestar os sintomas. Então, existe um consenso internacional de não se testar crianças sintomáticas para doenças de início tardio ainda sem tratamento. E os testes genéticos, que a gente chama de recreativos, oferecidos por companhias como a 23andMe. Então, são testes que testam características tais como se você sente gosto amargo depois de comer algumas comidas específicas e outras particularidades de menor importância. Essas empresas oferecem também testes de ancestralidade, ou seja, de que etnia você descende e que é uma curiosidade de muitos, mas que também pode resultar em surpresas. Recentemente, uma senhora recebeu de presente de aniversário dos irmãos o teste de ancestralidade na 23andMe. O teste revelou que ela não era irmã deles, mas meio-irmã. Ela conta que quando soube, achou que ela era uma aberração e resolveu investigar se havia outros casos como o dela. Resumo da ópera: ela fundou uma comunidade que já conta com 1.000 pessoas que descobriram uma falsa paternidade a partir desses testes. Ou seja, descobrir teus elos familiares também pode trazer surpresas inesperadas como essa. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou com Denis Pacheco. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz.